primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui, uma grande honra. E... Não? Eu gosto de falar mais livre. Oi, pronto, perfeito. E é muito legal poder mostrar uma perspectiva justamente, né, nacional, depois de ouvir o Tim com essa experiência lá nos Estados Unidos, que ele já vem trabalhando com Retirement Jobs há 13 anos, e aqui no Brasil o Retirement Jobs vai fazer ainda 5 anos. Então, muito dos resultados que ele mostrou, né, eu começo a visualizar, bom, daqui a algum tempo talvez a gente esteja tendo esse tipo de resultado. Só que tem uma grande diferença aí que a gente sabe econômica, né, entre Brasil e Estados Unidos, mas a realidade de envelhecimento da população, na verdade, no Brasil tem sido mais rápida do que na maior parte dos países. Bom, como o Kalash falou, eu sou engenheiro de software, jamais imaginei que eu fosse trabalhar com envelhecimento e longevidade, sempre trabalhei com software, com tecnologia para outras áreas, e por uma série de fatores eu acabei de uma forma natural sendo levado para esse caminho que eu depois acabei abraçando e me apaixonei. Já tinha feito trabalho voluntário numa ILPI, mas a minha grande inspiração para trabalhar com isso foi a minha avó, Dona Keila, que... Opa, volta. Ele sempre quer passar. Volta. Minha avó, Dona Keila, vocês já viram ela, daqui a pouco ela vai sair, porque o slide ele muda sozinho. Ela trabalhou até os 82 anos, sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhou desde cedo e nunca parou de trabalhar. Com 82 anos ela estava super bem trabalhando, ela pegava ônibus e metrô todo dia para chegar no trabalho dela lá em São Paulo, estava ótima de saúde, só que aí, numa dessas idas para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou, a queda em si não foi nada muito grave, não chegou a quebrar nada, mas teve um impacto. Machucou o rosto, bateu no chão e tal, e aí, bom, né, acho que melhor parar, não vou continuar correndo esse risco, não precisava trabalhar pelo dinheiro, né, não era por isso mais que ela estava trabalhando com essa idade, e resolveu parar, mas de uma forma que não foi planejada e repentina. E a partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, aí a saúde dela foi ladeira abaixo. E aí ela desenvolveu Alzheimer e tudo. E quando ela faleceu em 2013, com 91 anos, eu refleti muito sobre essa história dela que eu acompanhei de perto. E tinha acabado de vender essa empresa de tecnologia que eu tinha com meu pai, já estava buscando algo com mais propósito para fazer. Aquele trabalho voluntário que eu tinha feito no LPI mexeu muito comigo, porque eu ouvia histórias de vida incríveis que não eram passadas para frente, pessoas que não recebiam visitas, enfim. Os pontos começaram a se ligar e a partir daí então eu descobri que a gente está vivendo a tal da revolução da longevidade, ouvindo muito Kalash desde então, a 2014. Lembro que o primeiro evento que eu fui sobre isso foi o Fórum da Longevidade Bradesco em 2014. E aí eu me apaixonei pelo termo. Até antes da Maturity Jobs eu comecei um projeto que chamava Conectando Gerações, pensando nos idosos institucionalizados, conectando eles via Skype com jovens para conversar. E foi uma experiência muito interessante, mas não era viável como um negócio. E eu estava buscando realmente desenvolver um negócio de impacto social, mas uma empresa que fosse sustentável. E aí eu comecei então a entender que existe, que o Brasil está envelhecendo muito rápido, né, e que os números já são impressionantes no mundo, no Brasil, né, mais de 1/4 da população brasileira 50 a mais. E essa pesquisa de 2015, ela mostrava que na época tinham 5,5 milhões de pessoas desempregadas ou autônomas com mais de 50 anos no Brasil, no início da crise, né? Então, com certeza, esse número é muito maior hoje. E justamente nessa época, quando eu estava já mais em contato com esse público, eu comecei a conhecer muita gente com 50, 60 anos que estava perdendo emprego por causa da crise, e a idade era um fator a mais de dificuldade para se recolocar ou para se manter no mercado de trabalho. E eu vi essas pessoas muito aflitas, ficando deprimidas, adoecendo, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens que a minha avó, né, nem aposentadas ainda, em sua maioria. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que não existia nenhum tipo de iniciativa focada nisso, aqui no Brasil, nem de governo, nem de empresas. E aí eu vi a oportunidade, então, de negócio, porque ninguém está trabalhando por aquilo, e de impacto social, porque tinha muita gente sofrendo com isso. Então eu comecei a pesquisar, a falar com as pessoas, ver que existia realmente uma dor
muito forte, né? As pessoas falavam, mando centenas de currículos, não recebo sequer um retorno para a entrevista. E aí eu comecei a perguntar para as empresas, nunca tinha trabalhado com RH, eu ia na RH das empresas e falava, existe algum problema aí com relação a contratar pessoas com mais de 50 anos? Eles falavam, não, problema nenhum. Aí eu falava, que bom, quantos 50 a mais vocês contrataram no último ano? 0. Né? Então eu comecei a entender que realmente o preconceito. E aí, numa das minhas pesquisas online, eu me cadastrei nos principais sites de emprego do Brasil na época, em 2015, colocando que eu tinha 60 anos para ver se tinha alguma coisa especial para esse público. E aí um deles, um dos principais até hoje, quando eu coloquei lá que eu tinha 60 anos no cadastro, apareceu uma mensagem, um pop-up, que dizia assim, para pessoas mais maduras, entre parênteses, acima de 45 anos, sugerimos ocultar a idade. Tinha um checkbox lá para você ocultar a idade que você quisesse. Eu falei, não, realmente alguma coisa tem que ser feita. Né? O preconceito começa na hora do cadastro. E assim comecei a Mature Jobs, que eu já vou contar um pouco mais para vocês o que a gente tem feito. Aqui são números que a maior parte de vocês conhecem, só que são, tirando esse de 2040, os outros são do IBGE. Esse de 2040 é de uma pesquisa da PwC com a FGV, que foi feita sobre o envelhecimento da força de trabalho no Brasil. Em 2013, eles atualizaram essa pesquisa no ano passado sem grandes novidades, no sentido de que os profissionais acima de 50 anos são muito bem vistos, né? Todas as qualidades deles são reconhecidas por executivos de grandes empresas do Brasil, porém não contratam. Né? Então, depois entrar nas questões do porquê. E essa pesquisa estima que em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter 57 anos, vai ter 45 anos ou mais. Então, daqui a 20 anos, somente, uma diferença muito grande, uma mudança muito grande do que a gente está vendo na maior parte das empresas hoje. Grande parte das empresas ainda estão no caminho inverso, da juniorização. Muito em função da crise, a tecnologia, a maior parte de custos, mas tem uma miopia muito grande. Então, as empresas que não estão olhando para isso vão ficar para trás, porque hoje já é difícil reter os jovens, né? Vai ficar cada vez mais difícil recrutar e reter os jovens, porque vai ter cada vez menos, além deles, para o jovem hoje é estranho ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Como o Tim falou, a questão do turnover é muito alta. Mas, então, a gente leva isso para as empresas. Então, lá em 2015 eu comecei a Mature Jobs, sem saber muito bem como que a gente ia conseguir resolver esse problema, mas entendendo que tinha algo né, que precisava ser feito, uma questão muito forte. E a gente começou, então, fazendo a ponte entre os profissionais acima de 50 anos e as empresas, através de uma plataforma de vagas que existe até hoje, que conecta os profissionais, as empresas que publicam vagas, as pessoas se candidatam. Ele é gratuito para as pessoas, para os profissionais, a gente oferece serviço para as empresas, mas logo a gente percebeu que não bastava só fazer a ponte, a gente tinha que preparar os dois lados para isso. Né? As pessoas, e aí a gente vai entrar na questão justamente do lifelong learning, da educação, capacitação, que é fundamental, as pessoas precisam se capacitar para voltar ao mercado de trabalho, seja para o emprego ou para empreender, né? E a gente faz muito disso hoje em dia. E as empresas também, a gente percebeu que as empresas também têm que se preparar para isso. A gente tem muitos casos de sucesso, mas também tem vários casos que não deram certo, de contratação de 50 a mais. E geralmente quando não dá certo, a pessoa da RH que contratou a plataforma fala para a gente: o meu gestor não estava preparado, meu gestor teve dificuldade de gerir uma pessoa mais velha, enfim, tem toda uma questão da integração aí entre as gerações, de saber receber essas pessoas. Então hoje a gente faz muita consultoria para as empresas, para ajudá-los a entender, levar para as lideranças, para os gestores principalmente, a importância de trazer os 50 a mais, desde a questão da diversidade, mas muito além disso, quanto eles agregam de fato, né? E como fazer isso, como recebê-los, como integrar eles com os jovens para que seja uma coisa sustentável. E as empresas têm, hoje em dia, têm se interessado muito. Há 5 anos atrás, 2015, 2016, as empresas não queriam saber disso, e foi também por isso que a gente acabou focando muito na capacitação para o empreendedorismo, para os 50 a mais. Só que hoje em dia as empresas procuram a gente, principalmente do final do ano passado para cá, começou um movimento grande, crescente, principalmente grandes empresas procurarem a gente
interessadas no assunto. Algumas estão interessadas, mas não sabem muito bem o que fazer, não querem já contratar, mas querem entender. Outras já, de fato, querendo contratar pessoas mais velhas. Lógico que é algo pequeno, incipiente, mas a gente vê que está crescendo. Então, essa é a nossa plataforma. E desde o começo a gente criou o blog para trazer conteúdo, tanto para as empresas quanto para os 50+, de atualização, para falar de outros caminhos além do emprego. A gente foca muito no empreendedorismo, no trabalho autônomo, como virar um consultor, economia compartilhada, porque o número de vagas nunca foi e não vai ser suficiente para o tanto de pessoas que a gente tem. E a gente criou recentemente um canal no YouTube com um programa de entrevistas, falando com especialistas, mas também muito com pessoas que se reinventaram profissionalmente depois de 50, 60 anos, que é bem interessante. São entrevistas curtas, mas que são muito inspiradoras. E isso totalmente gratuito. E a gente vê o impacto que tem trazer esse tipo de coisa. E o Walter Alves é o nosso entrevistador desse programa. E a gente fala muito da tecnologia, né? Eu costumo dizer para o nosso público sempre, que a gente faz muito evento, muito curso, está sempre muito perto do nosso público, que eles têm que abraçar a tecnologia, têm que ver a tecnologia como uma barreira, como uma aliada e não como uma barreira. Né? Porque existe muitas vezes esse mito, não, tecnologia é coisa de jovem, isso não é para mim, né? Eu não vou saber. E tem pesquisas mostrando que não existe limite de idade nenhum para aprender nada, né? Tem tecnologia, muito pelo contrário. O que existe são medos, né? Então a barreira da tecnologia está na nossa cabeça. Então quando a pessoa vai e busca aprender, ela de fato consegue mexer, mas precisa entender a importância disso e, enfim, perder esse medo, porque a tecnologia, além das ferramentas todas que hoje são fundamentais para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Praticamente sem tecnologia a gente não se faz nada, ela está revolucionando, né, a sociedade como um todo, mas o ambiente de trabalho demais, porque, justamente como eu disse essa reportagem, novas profissões estão sendo criadas e profissões estão deixando de existir a cada dia em função da tecnologia. Então quem não está acompanhando isso, fica para trás. E quem entrou no mercado de trabalho há 30 anos atrás, né, e nunca mais estudou, realmente vai ter muita dificuldade de acompanhar essas mudanças. E a gente vê que isso é um grande desafio, por isso a gente fala muito disso para o nosso público e do diálogo intergeracional. A gente também bate muito na tecla que precisa existir essa integração dos jovens com os mais velhos, tanto dentro quanto fora das empresas. A gente fala para as pessoas, você tem que ter a humildade de saber que você tem muito para ensinar, mas também tem muito para aprender com os jovens. Você precisa estar integrado aos jovens, independentemente de você estar querendo voltar para o mundo corporativo ou não, é preciso ter essa integração. E para as empresas é um grande desafio, né? Porque é a primeira vez na história que a gente tem 4 até 5 diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Só que também é uma grande oportunidade de ter uma diversidade muito grande de ideias, de pensamentos. Né? Então a gente leva muito isso para as empresas, a importância de ter um ambiente de diálogo intergeracional. Isso é um pouco do que a gente tem feito ao longo desses últimos 4, quase 5 anos. Estão começando com a parte de vagas, né, de recrutamento e seleção. Depois a gente foi criando toda uma questão de comunidade e rede de relacionamento, já que a gente percebeu que isso faz muita diferença, as pessoas verem que não estão sozinhas, o acolhimento, né, não tem trabalho, mas eu vejo que eu não estou sozinho aqui, que eu posso me juntar a outras pessoas. A capacitação, que a gente vem fazendo muito, né, principalmente olhando, e aí a gente também tem um trabalho muito grande de desmistificar o que é empreender para esse público, que muitas vezes acha que empreender é abrir uma franquia, que eu preciso ter muito dinheiro para investir. Então a gente fala muito do empreendedorismo individual. E atualmente a gente tem feito esses programas corporativos, né, com bastante frequência, e lançamos a nova plataforma que eu já vou mostrar para vocês, que tem tudo a ver com isso que eu falei, que é a Maturi Services. Para as empresas é isso que a gente oferece hoje em dia, né? Muito além da contratação, a gente fala da atualização dos 50+ que estão lá dentro, já que tem empresas que estão percebendo que tem seus funcionários com mais de 50 anos, que às vezes tem décadas de casa, que não vai sair tão cedo, porque, né, vivendo mais a gente vai trabalhar por mais tempo. Preciso correr aqui. E o pós-vínculo, né, a saída, a demissão humanizada dos 50+, muitas empresas faziam, ainda fazem, o tradicional PPA, Programa de Preparação para Aposentadoria, e começaram a perceber que tem que ter agora uma outra pegada esse tipo de programa. Tem que preparar para a vida profissional fora do mundo corporativo. Independentemente de se aposentar, a pessoa não vai poder ou não vai querer parar de trabalhar. Então,
a gente também tem feito isso com as empresas, pensando no empreendedorismo. Como que a pessoa vai continuar sua carreira profissional quando ela sai do mundo corporativo, porque ou ela não vai querer, ou ela não vai conseguir continuar tendo aquele tipo de emprego. Né? Então, isso é um pouco do que a gente tem feito, né, entrando na questão de capacitação em diversos formatos. A gente faz cursos online, presenciais, faz eventos, faz webinars, e aí a gente fala, né, desde autoconhecimento, que é fundamental, projeto de vida, empreendedorismo. A gente tem um curso que fala só sobre startup para 50+, desmistificando também que startup é coisa de jovem. A Maturity Jobs fica no Inova Bra, que é o co-work do Bradesco lá em São Paulo, onde tem muito empreendedor de cabelo branco lá, e é muito legal levar eles para esse ambiente de pura inovação e eles verem que não é coisa só de jovem. Então a gente integra eles nesse tipo de espaço, faz visitas aceleradoras, co-workings, para eles entenderem que tem muita oportunidade, que eles têm muito para agregar aos jovens que estão iniciando suas startups também, desde mentores até eventualmente colaborador ou sócio. Falando de presença digital, como LinkedIn, enfim, muito, né, mostrando para eles que é fundamental eles se prepararem para poder estarem ativos no mercado de trabalho. E aqui, para vocês terem ideia, alguns números da Maturity Jobs, já são mais de 100 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro de forma totalmente orgânica, e 900 empresas que já usaram a nossa plataforma até hoje, publicaram 1.500 vagas, receberam 55 mil candidaturas e contrataram 1.200 pessoas. Então, 1.200 pessoas para 1.500 vagas é um número bom, né? A taxa de contratação é alta, só que 1.200 pessoas para os 100 mil cadastrados é pouco mais de 1% de pessoas recolocadas. É por isso que a gente tem focado muito justamente no empreendedorismo, porque, por mais que as empresas estejam olhando mais para isso, não vai ter emprego para todo mundo, porque, mais do que a questão do preconceito etário ou da economia, a forma de trabalho está mudando. O emprego tradicional vai existir cada vez menos. E é um público que foi educado para ter emprego, de preferência mesmo emprego a vida inteira. Então a gente precisa mudar esse mindset, mudar a mentalidade sobre o que é trabalho, o que é empreendedorismo e o que é emprego, né? Essas são algumas das empresas com quem a gente vem trabalhando, que estão desde contratando já 50+, ou se preparando para isso. Então é legal que tem empresas grandes, multinacionais, já olhando para isso. E a gente tem falado muito sobre a diversidade etária, né, a importância de trazer essa diversidade geracional dentro das organizações, e eles estão agora começando a olhar para isso. Ainda que seja geralmente o último pilar de diversidade que as empresas trabalham, é um tema que agora está mais recorrente. Então aqui alguns cases que a gente teve recentemente, a PwC, o Grupo Boticário teve esse também muito interessante, mas eu vou passar aqui reto para entrar na questão da educação. Vagas de estágio é o programa que está começando a aparecer agora, que é bem interessante, né? Isso porque, de fato, os 50+, 60+ estão voltando para a universidade, as pesquisas mostram que está crescendo o número de pessoas mais velhas em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. E muito também, o Tim falou, né, desse filme que é sensacional, que é uma inspiração, né, e é muito real o que ele traz. E a gente leva para as empresas isso, né, a questão de menor rotatividade, de padrão de qualidade sólido, equipe heterogênea, enfim, essa reportagem da Exame que resume muito do que a gente fala para as empresas. Deixa eu correr aqui para finalizar. Tentando quebrar paradigmas, que são muitos com relação à idade no mercado de trabalho. E aí, a gente fala que Mature não é só jobs, justamente por isso, né? Porque não tem emprego, mas tem trabalho. Então, a partir de uma comunidade, um grupo no Facebook, a gente começou a criar eventos, esses eventos de networking que a gente faz, que hoje a gente já tem todo mês em São Paulo 200 pessoas participando, a gente já faz aqui no Rio de Janeiro, em Campinas, em outras cidades, e isso faz uma diferença brutal das pessoas participarem disso, empodera elas para elas poderem buscar outros caminhos juntas, principalmente. Tanto que esse ano a gente fez o primeiro festival de empreendedorismo 50+ no Brasil, Mature Fest, 3 dias de evento lá em São Paulo com 500 pessoas participando. Ano que vem a gente vai dobrar de tamanho, porque a participação foi incrível, workshops práticos, palestras, pessoas muito interessadas e com uma energia super alta. Então a gente vê que faltava esse tipo de espaço para esse público, eles estão buscando aprender, porque eles precisam ou entendem que esse é o caminho. E a gente fez recentemente, no ano passado, na verdade, um teste de um programa totalmente online, voltado aos seus 50+, que deu muito certo, que foi esse Calculando a Rota, um grupo de pessoas participando de diversas sessões como webinars,
Tanto que agora a gente vai lançar uma nova plataforma que é a Mature Academy, que é de conteúdo online para os 50+. Isso vai ser lançado no ano que vem. E esse ano a gente lançou essa plataforma Mature Service, que é uma plataforma de freelancer para 50+. Então aqui o foco é que os 50+ possam oferecer serviços pontuais, tanto para pessoas quanto para empresas. A gente acredita que esse modelo de trabalho é o que mais vai crescer, principalmente para esse público, além de ser uma tendência mundial, né, o serviço temporário. Então a nossa missão na Mature Jobs é essa, é realmente transformar a relação dos 50+ no mercado de trabalho, tanto dentro quanto fora das empresas, e hoje mostrando para eles outros caminhos além do emprego, para trazer essa conscientização, né, enquanto a gente está fazendo trabalho de formiguinha com as empresas, e a capacitação, que é fundamental, e que não dá para ficar só no online, mas também tem que fazer o online para a gente poder escalar. E esses são alguns dos reconhecimentos que a gente teve, inclusive da ONU, um prêmio, por esse trabalho de impacto social. E é isso, aqui nos meus contatos, gente. Obrigado.